meus queridos, mais uma vez teste de hardware para vocês, 2 vezes na semana. Caraca, presentão isso, hein? E hoje eu trouxe aquele vídeo que eu falei, né, no vídeo que a gente fez do 13900K. Se você não assistiu, meu querido, vai lá e assiste porque vale muito a pena. E hoje a gente vai fazer o vídeo do 13600K com o 7600X versus, né? Então, de um lado AMD, de outro lado Intel, e vamos ver quem vai ganhar essa batalha aí. Cara, a briga foi páreo, mano. Tipo, o páreo das duas, mano, tava empatado, velho. Tá bem próximo as duas, sabe? Um processador é melhor em alguns jogos, o outro ganha em outros, um processador é melhor para trabalho, o outro, né, perde ali de uma diferença até que pouco grandinha, digamos assim, mas eu vou deixar que vocês decidam isso. Qual é o melhor processador? 7600X ou 13600K? Vem comigo e descubra. Rapaziada, eu tenho uma tarefa muito importante para vocês. Ano passado, a Terabyte participou da votação do prêmio do Reclame Aqui. E esse ano, novamente, estamos concorrendo, mais uma vez, como a melhor loja do Brasil, com o melhor atendimento. Ano passado, a gente ficou entre os primeiros colocados, ganhamos o troféuzinho, mas esse ano, nossa meta é ganhar o primeiro lugar. E isso só é possível com a sua ajuda, meu querido. Então eu venho aqui te pedir para que você vote na Terabyte. E é muito fácil. Veja só como é fácil votar na Terabyte. Então você vai entrar no link que está aqui na descrição e vai abrir direto no site do Reclame Aqui. E ali é só você clicar em continuar voto e ele vai pedir para você fazer o seu login. Então você vai colocar o teu e-mail, a tua senha para a gente fazer a votação. Vai entrar. Pronto, logamos, já vai aparecer de novo a tela ali para você continuar o voto, clique em continuar voto e pronto, seu voto está confirmado. Fácil, fácil, não é mesmo? Então, meu querido, não perca mais tempo, clica aqui no linkão e participa dessa conquista com a Terabyte. Então, só para atualizar vocês da bancada de teste que eu utilizei, tá? Do lado do 7600X, eu utilizei uma bancada com uma placa da Steel Legend X670E, maravilhosa de placa topzera, parruda. Coloquei 2 módulos de memória RAM DDR5, cada uma com 16 GB a 5.200 MHz. Peguei um modelinho aí da G-Skill, bem bacana. E a placa de vídeo para ambas eu utilizei a RTX 3080. Os testes foram realizados em Full HD, então a placa de vídeo não limitou, né? Não trouxe um tipo de limitação nos testes, então ficou bem tranquilo de ver aí qual que é o melhor processador. E do lado da Intel eu utilizei a placa-mãe da MSI, uma Z790 Pro, o melhor custo-benefício que a gente tem para as placas da Intel, tá? Eu peguei a placa ali com o melhor custo, tá? Que tem o menor valor, para trazer para vocês esse teste. A memória foi a mesma, porque é DDR5 também, é a plataforma DDR5, e a placa de vídeo também foi a mesma. A refrigeração de ambos eu utilizei o water cooler de 360mm, o que deixou o processador aí trabalhar tranquilamente, com alta taxa de gigahertz nele, né? Então, porque não aqueceu, então ele conseguiu trabalhar livremente. E a fonte que eu utilizei é uma fonte da Cooler Master de 1.300 watts, que não limitou aí, né, a entrega de energia para ambas plataformas. Então, meus queridos, eu sei que vocês querem ver os testes, então vem comigo e bora aí descobrir qual é o melhor processador. Iniciando nossos testes em Watch Dogs Legion, preset Full HD no alto com DLSS e Ray Tracing off, né? Deixei desativado. Ryzen 5 7600X teve uma média de 132 FPS e 1% low de 100 FPS, versus o i5 13600K teve uma média de 154 FPS e 1% low de 110 FPS. E no primeiro jogo aqui, rapaziada, a gente já vê ponto para Intel, né? A Intel aí alcançou uma taxa maior de FPS. Lembrando que esses primeiros jogos que eu irei falar para vocês são jogos que eu testei a função benchmark de cada um deles, tá? Então assim, é o teste padrãozinho ali do jogo, onde ele roda automaticamente, não é gameplay. Mas tem também gameplay, então fique aí, cara, continua aí que vai valer muito a pena, meu querido. E partindo para o Valhalla Full HD no preset alto, Ryzen 5 7600X teve uma média de 120 FPS com 1% low de 96 FPS.
versus o i5 13600K, que teve uma média de 142 FPS, com um % low de 107 FPS. Novamente, pontinho para Intel. Em GTA V Full HD no preset muito alto, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 157 FPS e 1% low de 110 FPS, versus o i5 13600K, que teve uma média de 186 FPS e 1% low de 137 FPS. E em The Division 2 Full HD também no preset alto, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 188 FPS com 1% low de 92 FPS, versus o i5 13600K, que teve uma média de 205 FPS com 1% low de 116 FPS. Até aqui, por enquanto, o ganho está sendo pro lado da Intel. Cara, e aí, será que a Intel ganhou em todos os testes? Vai ter que ficar até o final para saber, meu querido. E partindo para o CSGO Full HD competitivo no mapinha ali da comunidade de benchmark, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 841 FPS com 1% low de 192 FPS, versus o i5 13600K, que teve uma média de 818 FPS e 1% low de 188 FPS. A AMD, um pontinho para ela, né? É um jogo competitivo. Será que a AMD ganha em jogos competitivos? Tem mais, tem mais. E partindo para o COD Warzone, agora é gameplay, rapaziada. Em Full HD competitivo, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 211 FPS com 1% low de 126 FPS, enquanto o i5 13600K teve uma média de 209 FPS e 1% low de 155 FPS. Aqui podemos dizer que foi um empate técnico, né? 211, 209, né? 1% low da Intel ali ficou um pouquinho melhor, um pouquinho mais estável, mas podemos dizer que foi um empate técnico. E partindo para o Fortnite Full HD competitivo, distância de visão no épico, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 396 FPS com 1% low de 211 FPS e o i5 13600K teve uma média de 382 FPS com 1% low de 137 FPS. Aqui agora no Fortnite a gente pode ver aí que o processador 7600X teve uma estabilidade e uma quantidade de FPS maior que o da Intel. E no Valorant Full HD competitivo, no mapinha também mata-mata, o Ryzen 5 7600X teve uma média de 587 FPS com 1% low de 303 FPS e o i5 13600K teve uma média de 457 FPS com 1% low de 281 FPS. E nesse jogo, rapaziada, a gente vê que realmente o Ryzen 5 7600X, ele tem possibilidade de fazer uma instrução de quadros maiores quando se trata em jogos de FPS, tá? Então ele consegue entregar mais quadros para você. E para finalizar os nossos testes em jogos, pegamos aqui o PUBG Full HD, também preset competitivo. O Ryzen 5 7600X teve uma média de 302 FPS com 1% low de 178 FPS, enquanto o i5 13600K teve uma média de 240 FPS com 1% low de 143 FPS. Então, rapaziada, finalizamos os testes em jogos. Vamos ter também testes no software sintético, né, no desempenho bruto do processador, mas avaliando aí pelo lado de jogos, tá? Cara, ficou muito difícil julgar qual processador está melhor que o outro. Um processador se deu melhor em teste de benchmark, né? Testes de jogos casuais, como Watch Dogs, como The Division, tá? E o outro se deu melhor em gameplay, em jogos, né, competitivos, jogos que você precisa ter altas taxas de FPS. Então, vai de você, eu quero ver os comentários aqui embaixo, eu quero que você comente aí qual foi o melhor processador para você. Mas não acabou ainda não, vem cá, tem mais testes ainda, vamos para os testes sintéticos. E no CPU Z, o Ryzen 5 7600X em multi fez 6.085 pontos e em single fez 761 pontos,
enquanto o i5 13600K em multi fez 9.891 pontos e em single fez 832 pontos. Aqui a gente já vê que o processador i5 ele tem uma performance superior, né, do 7600X quando se trata de força bruta ou para trabalho, tá? Até porque levando em consideração que o i5 ele tem mais threads, né, mais núcleos do que o R5, tá? Do que o Ryzen 5. Então por isso que ele consegue trabalhar tanto no multi quanto no single melhor que o Ryzen 5. E em Cinebench R15, o Ryzen 5 7600X fez 2.411 pontos e o i5 13600K fez 1.370 pontos. E aqui fica um cenário bem diferente, rapaziada. Na real, no começo ali eu falei, ué, será que tá alguma coisa errada? Mas não. O processador Ryzen 5 7600X, ele conseguiu, né, desempenhar uma pontuação maior do que o i5 em Cinebench R15. Cara, a gente vai ver agora, espero que eu já vou finalizar meu comentário, tá? Vamos partir para o Cinebench R20. E no Cinebench R20, o Ryzen 5 7600X fez 5.764 pontos, versus o i5 13600K, que fez 9.183 pontos. Agora eu vou finalizar o meu comentário com vocês, tá? Então, no R15, o Ryzen ganhou. No R20, o Intel ganhou. O que a gente pode ver é que o Ryzen 5 7600X, ele trabalha muito melhor quando se trata de single, tá? Então ele consegue subir o clock dele mais alto, consegue trabalhar melhor, consegue entregar mais desempenho. Isso a gente pode ver nos jogos competitivos que a gente teve, onde o Ryzen, né, ele levou ali todas sempre um pouco de FPS acima ou bastante FPS acima do i5. Agora, quando se trata em multitarefas, onde o processador tem que usar todos os threads, o i5, logicamente, se sai melhor por ter mais núcleos e mais threads. Então ele acaba tendo uma grande vantagem, né, em cima do 7600X. Mas, meus queridos, eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o processador vencedor para você. Qual que você compraria, meu querido? Lembrando que todos os links estarão aqui na descrição. É só clicar e garantir o seu upzão aí de respeito, upzão atualizado, beleza? Eu vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Um beijão pra vocês e até o próximo teste de hardware.